Quem nós somos? Quem nós somos? Cada um vai ter uma resposta diferente para essa pergunta. Sobretudo para quem nunca se perguntou e para quem nunca foi perguntado. Então cada um vai ter uma resposta diferente porque cada um está com o pensamento atrelado justamente às experiências que teve, ao nível intelectual, nível cultural, nível socioeconômico, uma série de coisas, uma série de elementos, uma série de variáveis. Agora, sem sombra de dúvida, não dá para negar e a gente pode afirmar com tranquilidade que nós somos, sim, ou nós somos também, a soma de experiências pelas quais passamos ao longo da vida. E estamos passando ainda. Tenha você 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, não importa. Você ainda está passando pelas experiências da vida. É claro que, a considerar as experiências pelas quais você já passou, porque é uma questão realmente de experiência, maturidade, idade muitas vezes não é indicador de uma regra ou indicador decisivo para uma avaliação nesse sentido. Mas as experiências, sim, essas vão falar mais alto e contribuir para que você desenvolva sabedoria. Então, umas pessoas passam com mais facilidades por alguns desafios justamente porque elas já aprenderam o suficiente com determinadas lições para passar por aqueles desafios. Agora, uma coisa atrelada ao fato de ou do momento em que você descobre e vai descobrindo quem é você, por que você está aqui. É uma palavrinha muito falada hoje em dia, que é uma palavrinha chamada propósito. Propósito. Não tem muito mistério, né? A gente pode pesquisar, pode ir na etimologia e tal, para que às vezes faça mais sentido, mas essa palavra não tem muito mistério. É igual quando você esbarra em alguém. Eu lembrei do Chaves agora. O Chaves falava que foi sem querer querendo, né? É como quando esbarramos em alguém. A pessoa olha pra gente e a gente pede desculpa. Não foi de propósito. Justamente porque não foi. Às vezes pode ser que seja, né? Mas geralmente não. Você esbarra em alguém, a pessoa de repente vira, te olha assim, você, desculpa, não foi de propósito, ou foi sem querer. A gente fala também que foi sem querer. A gente só não fala que foi sem querer querendo, né? Porque aí já ficaria uma dúvida. Foi sem querer ou foi querendo? Como assim? Foi sem querer querendo? Enfim, não foi de propósito. De fato, você não quis fazer aquilo com um propósito. Você não teve intenção. Você não estava intencionado em fazer aquilo. Foi um acidente. Então essa palavrinha, essa palavrinha e esse compromisso de termos propósito, mas sobretudo descobrirmos qual o nosso propósito. Qual o seu propósito nessa experiência chamada vida? Eu, por exemplo, provavelmente, como eu falei anteriormente, tentando descobrir o meu propósito, quando eu cursava a faculdade de Direito, que eu não concluí, eu fiz a metade do curso, eu certamente estava tentando descobrir o meu propósito. Mas eu estava numa época que eu tinha tanta... Eu não tinha o nível de consciência que eu tenho hoje e eu tinha muita, mas muita interferência externa. Justamente por não ter o nível de consciência e talvez o pouco de sabedoria que eu tenho. Então essas interferências externas, né, eu
permiti que me atrapalhassem de alguma forma. E é isso que muitas vezes a gente faz. A gente permite que interferências externas, ou seja, coisas que não estão no nosso controle, coisas que não estão no nosso controle e que nós, em hipótese alguma, deveríamos permitir que interferissem em nossas vidas. Sabe? Ah, alguém falou alguma coisa de você. Não interessa. Não interessa, você vai se doer porque alguém falou algo de você. Às vezes a pessoa pode fazer algo diretamente a você, mas você ainda assim tem alternativas para contornar aquela situação. Você pode contornar, inclusive, a pessoa. Quem quer, olha, eu costumo falar, quem quer que seja. Quem quer que seja. Ah, mas é o meu parente. Contorne. O que eu tenho que fazer para contornar alguém? Alguém que possa estar te prejudicando. Você precisa se desligar dessa pessoa. No que diz respeito a lidar com a pessoa, a conviver, essa é a última opção. Mas viável muitas vezes. A última opção é essa. Deixar de conviver. Agora, coisas menores, coisas pequenas, mas que muitas vezes são grandes para as pessoas. Por quê? Porque não tem maturidade, não tem experiência. Tipo, fofoca. Fofoca, a depender do nível da fofoca, o que está sendo dito, sabe? Se é no ambiente familiar, é no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho é a mesma coisa. Se afasta. Muitas vezes você fica na rodinha de fofoca. Sabe aquela frase? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Se você quer estar na rodinha de fofoca, você também vai ser chamado de fofoqueiro. Tem jeito. Então é isso. Aí muitas vezes você também não está preparado para ser chamado de arrogante. Porque muitas vezes quando a gente se decide se afastar de pessoas que estão prejudicando o nosso processo, mas que em contrapartida fazem parte da jornada, são pessoas que alguma lição elas vão dar pra gente, você vai ser chamado de arrogante quando você decide se afastar. Pode dizer, ih, fulano tá metido agora, ele não se mistura mais. Não se misture. Pague o preço, faça a escolha, decida. Você não aguenta ser chamado de fofoqueiro, mas também não aguenta ser chamado de arrogante. Por que isso? Porque o teu ego tá gigante. Você acha que o mundo, inconscientemente, você acha que o mundo gira em torno de você. Deixa que as pessoas falem o que quiserem. Quer estar na rodinha? Aceite ser chamado de fofoqueiro. Vai se afastar de pessoas negativas? Aceite ser chamado de arrogante. Aceite que as pessoas digam o que quer que elas queiram, desde que elas não estejam cometendo diretamente um crime contra você, sabe? Desde que elas não estejam dizendo algo muito pesado que configure um crime, porque aí até para isso você tem o que a gente chama, né, de medidas jurídicas para que você tome. Agora, foque mais em se conhecer do que conhecer os outros. Sabe? Ah, eu conheço fulano, fulano não vale nada. Mas você tá lá, juntinho com fulano. Então você é uma pessoa de baixa frequência e baixo valor. Porque como é que você roga para si essa capacidade de dizer que conhece fulano, que fulano não vale nada, mas você está junto com fulano? Ou você é igual ao fulano, ou você é muito parecido com o fulano. Das duas, uma. Viu? Até o cachorro latiu. Eu não vou nem cortar aqui. Até o cachorro latiu. Né, Theo?
quer estar junto com fulano ou se parece muito. Que atração é essa? Que magnetismo é esse que o fulano que não vale nada e você quer estar junto com fulano? Sai fora, se desvencilhe do fulano. Encontre o teu propósito de vida. Aprenda sempre com as situações. Saiba que toda situação tem algo ali para te ensinar. Eu gosto muito e vou finalizar esse vídeo aqui com uma frase que deixa eu ver se eu lembro na íntegra. Que talvez eu não lembre na íntegra, mas eu lembro a ideia central. Tem uma frase de... Já vou, Theo. Tem uma frase do Napoleão Hill que fala o seguinte: toda a situação adversa, toda a situação de dificuldade que você possa enfrentar na vida, e você vai enfrentar. Você vai passar, e se Deus quiser, você vai enfrentar. Você vai encarar essas situações. Toda a situação adversa pela qual você passa na vida, imagina assim, uma coisa braba que você já atravessou, já enfrentou. Imaginou? Então, toda situação tem uma semente de prosperidade, uma semente de sabedoria, uma semente que é a chave que vai te ensinar e te proporcionar a lição que você precisa para atravessar aquela situação e ser 10 vezes mais vencedor do que aquela situação que tentou te derrubar. Ele fala que toda situação como essa tem uma semente gigante de ensinamento para você. Agora é lógico que você tem que estar atento para enxergar essa semente, para enxergar essa lição. Quando a gente está simplesmente no piloto automático com o nosso ego, achando que o mundo gira ao nosso redor e que nós somos a coisa mais importante do mundo. Não, ninguém é assim, né? Que nós somos a coisa mais importante do mundo, porque ninguém pode falar um ai da gente. Ninguém pode falar que a gente é feio, que a gente fica louco, quer dar logo uma resposta atravessada. Quando você está focado apenas no teu ego, aí você não enxerga nada. Absolutamente nada. Agora, quando você começa a entender um pouco mais das relações humanas e das lições por trás das situações, aí talvez você comece a enxergar o teu propósito de vida.